na aula passada, que foi assíncrona, vocês viram o uso do timer ou temporizador no CLP. E como exemplo, eu fiz uma partida estrela-triângulo. Então, hoje, eu vou dar continuidade a essa partida. Eu vou falar de um detalhe que não foi comentado na aula assíncrona e também vou fazer a montagem na bancada. Como é que funciona a partida estrela-triângulo? Primeiramente, o objetivo dela é diminuir a corrente de partida do motor. Então, ao invés de você ter uma partida direta, onde a corrente pode chegar até 10 vezes o valor da corrente nominal, que é a corrente nominal, a corrente normal, vamos dizer assim, de quando o motor está funcionando. Então, numa partida direta, essa corrente chega a 10 vezes a corrente de quando ele está funcionando normalmente. Então, a partida estrela-triângulo tem como função suavizar essa corrente de partida. Você inicia o motor na ligação em estrela, onde cada bobina dele vai receber a tensão de linha dividido por raiz de 3, e depois de um tempo, está aí o uso do timer, automaticamente essa ligação sai de estrela para triângulo, e a qualquer momento eu posso desligar. Então, para isso, a gente tem duas botoeiras, uma para ligar e outra para desligar, e 3 contactores, ou contactoras, como queira. 3 por quê? A primeira energiza o motor, a terceira faz a ligação em estrela, e a segunda faz a ligação em triângulo. Então, eu estou com o meu Click 02 aqui aberto. Eu vou no novo programa Ladder. Novo Ladder. Aqui eu vou escolher o modelo do meu CLP. Click 02 10HRA. Ok. Vou dar nome às minhas entradas e saídas. Então, editar símbolo. I01, eu vou botar liga. I02, desliga. Saídas. E1, eu vou botar, enquanto eu penso no nome, eu vou botar logo Q3. Q3 é estrela, triângulo, E1 eu vou botar aciona. Poderia ser energiza também. Nome das entradas e saídas. Agora, o que é que deve ocorrer? Quando você apertar a primeira botoeira, que aqui no slide eu chamei de S1, você deve ligar o contactor K1, que aciona, o K3, que fecha o centro da estrela, ou seja, liga o motor em estrela, e um timer. Então, vamos lá. Quando eu apertar a primeira botoeira, I01, o contato normalmente aberto, conectado a uma saída Q01 do tipo 7, então basta um pulso, já vai ligar. Em paralelo, eu vou botar a saída Q3 do tipo 7, também em paralelo com o Q1, ou seja, pulsou I01 já liga Q1 e Q3, as duas, e o timer. Só que o timer eu não posso colocar em paralelo aqui com as saídas. Não é porque não pode colocar em paralelo. Vou botar um timer aqui rapidinho, sem nem configurar, só para vocês verem. Porque o timer, para que ele possa contar,
ele precisa ficar permanentemente energizado. E como nós temos uma botoeira nesse caso, ela não vai energizar permanentemente, aqui vai ser só um pulso. Então, ele não vai contar. Precisa que outro dispositivo, outro componente, acione esse nosso timer. Quem eu vou utilizar? Eu não vou utilizar um contato dependente de Q3, porque em certo momento da partida o Q3 vai se desligar para ligar o Q2. Então o Q3 não serve. Eu vou usar o Q1, porque enquanto o motor estiver funcionando, o Q1 está ligado. Então eu vou botar um contato, uma nova linha ladder, um contato dependente de Q1, aberto, conectado ao meu timer. Então, quando eu pulsar a botoeira, Q1 e Q3 ligam, fechando o contato de Q1 aqui embaixo, acionando o meu timer. O timer vai contar um tempo estabelecido e vai acionar os seus contatos. Então, na configuração do timer, vai ser o meu T01, vai ser o modo 1, como eu disse no vídeo, o modo mais simples que você tem. Como é que ele funciona? Quando o timer for energizado, ele conta um tempo e aciona os seus contatos e mantém acionado enquanto ele estiver energizado. Quando ele for desenergizado, seus contatos voltam ao normal. Minha base de tempo vai ser segundos. Vou botar 4 segundos. Pronto. Agora ele conta os 4 segundos e o que é que ele deve fazer? Vão ser as nossas próximas linhas. Ele deve desligar Q3. Para desligar Q3, como eu usei uma saída tipo 7, tem que vir agora uma 7, já desliga. Então, um contato do meu timer 1, vai estar conectado a uma saída Q3 do tipo reset. Então, estourou esse tempo, ele fecha o seu contato, resetando Q3, ou seja, desligando. E também ligando Q2, porque vejam aqui no esquema da partida. Eu vou apertar a botoeira, vai fechar Q1 e Q3, contar um tempo, desligar Q3 e ligar Q2. Então aqui eu posso até fazer um paralelo. O contato do timer desliga Q3 e liga Q2. Então é Q2 tipo 7. E pronto, depois de acionar Q2, fica acionado Q1 e Q2, né, enquanto o motor estiver ligado. Agora a segunda botoeira, a desliga. A qualquer momento, eu posso pressionar em 2 e deve desligar quem estiver ligado. Como eu já disse várias vezes, não é indicado você repetir saída, embora o clique 02 edit, permita que você repita saída 7 e reset, mas saída normal ele não permite. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou repetir aqui. A gente para seguir a sequência aqui de pensamento. Eu pressiono o 01, aciona Q1 e Q3. Q1, por sua vez, aciona um timer. O timer conta, por sua vez, desliga Q3 e liga Q2. Sexta linha do meu ladder. Aliás, então os paralelos é 1, 2, 3, quarta linha do meu ladder. E 02 vai mandar desligar quem estiver ligado. Precisa eu saber quem está ligado? Não, eu boto um paralelo logo das 3 saídas. Então, reset das 3. E 02 conectado a um reset das 3 saídas. Da Q1, reset. Da Q2, da Q3. Vamos testar. Em RAM, vou pulsar I01,
Você ligou Q1 e Q3, o timer está contando, chegou em 4 segundos, desligou o Q3, ligou o Q2. E aqui está verde por quê? Não, aqui está mostrando que essas saídas estão acionadas. Se eu pulsar I2, elas vão desligar. De novo, pressionei 01. Vou desligar antes do estouro do timer. Já vou pressionar 02. Desligou tudo. Agora, as telas eu deixo para depois. Deixa eu falar agora. Isso tudo nós vimos na aula passada, né? O problema de você realizar a montagem desse jeito. Bom, olhando aqui para o diagrama de força, o comando nós já fizemos, né? Que é interno ao CLP. Nós temos aqui os 3 contactores. O que pode acontecer, pessoal, se você fizer a montagem com o programa como está, é que nós colocamos aqui o mesmo timer para desligar Q3 e ligar Q2, o mesmo timer. Ou seja, no mesmo instante, vai ser desenergizado esse contactor Q3 e acionado o contactor que está na saída Q2. Pode acontecer, isso eu já fiz montagens dessa forma, só para testar, inclusive com os alunos. Pode ou não acontecer pode funcionar normalmente, mas pode acontecer de contactor K2 ser acionado quando o K3 não está totalmente desligado, não desligou todos os seus contatos. Por quê? Devido à diferença construtiva dos contactores, né? O CLP é muito preciso. O CLP mandou aqui as saídas Q3 desligar e Q2 ligar. Mas aí, devido à diferença entre os dois dispositivos, pode um ser mais lento que o outro. Então, pode acontecer do K2 ligar antes que o K3 se desligue totalmente. É o que é que você tem. Veja que o K3 ele une esses 3 terminais do motor, 4, 5 e 6. Uniu tudo, ligou todos esses terminais, porque isso é o centro da estrela. Daqui a pouco eu vou fazer um desenho para vocês entenderem melhor. E veja que o K2, ele liga 4, 5 e 6 às 3 fases. Então, se por um mínimo de tempo que seja, os dois estejam ligados, eu estou curto-circuitando as 3 fases. Vejam só, aqui eu tenho 3 fases vindo para o K2 e o K3 liga tudo. Então, sei lá, por um milissegundo, que é 1 segundo dividido por 1000, esses dois dispositivos estacionados, a proteção da bancada vai disparar, ou a proteção, né, da sua montagem, né? Toda vida que você monta uma partida como essa, você vai ter pelo menos um disjuntor lá como proteção na sua instalação. Então, o disjuntor vai disparar. Se isso acontece por pelo menos um milissegundo, já vai disparar a proteção. Qual a solução para isso? É você dar um pequeno intervalo entre desenergizar K3 e energizar K2. Quanto esse pequeno intervalo? 100 milissegundos é mais que suficiente. Meio segundo dá certo também. Isso é imperceptível para quem vai estar manipulando, que vai existir essa diferença de tempo e vai evitar esse curto-circuito. Então, nós vamos fazer agora com uma diferença de meio segundo. Isso se consegue com 2 timers. Eu vou ter o T1 e o T2, onde o meu T1 irá desligar o Q3 e o T2 irá ligar a saída Q2. E esses 2 timers vão ter uma diferença de meio segundo. Então, eu vou parar aqui a linha do timer, que
desligava Q3, ligava Q2 e vou botar uma linha nova. Então, um contato de Q1 desliga Q3 e um contato de Q2 vai ligar Q2. E eu vou adicionar, abaixo da linha aqui, eu tinha o T1, vou adicionar um T2. Quem vai acionar o meu timer T2? O T1, que a gente viu que é a saída que fica ligada direto, independente do valor dos timers. Então, o Q1, poderia ter botado até em paralelo, vai acionar o T2. Então, aqui vai ser um timer T2, modo 1, que é o modo mais simples. Base de tempo, ó, pessoal, se eu botar segundo, ele não permite que eu bote nada depois da vírgula. Ah, professor, poderia ser o timer 1, 4 e o timer 2, 5? Poderia, mas uma diferença de 1 segundo já é perceptível para quem estiver operando, a pessoa já vai notar. E um desligou, contou 1 segundo para o outro ligar. Então, acho melhor meio segundo. Então, eu vou botar o T2, modo 1, aí na base de tempo eu utilizo a base 0,1 segundo, porque com essa base ele permite que eu possa botar alguma coisa depois da vírgula. E vai ser o quê? O meu tempo. Um conta 4, o outro vai contar 4,5. 4,5 segundos. Então eu tenho aí uma diferença entre os dois timers de meio segundo. Um conta 4 e o outro 4,5. O que conta 4 vai desligar Q3 e o que conta 4,5 vai ligar Q2, dando aí a nossa diferença de meio segundo entre o acionamento da conta, aliás, o desligamento da contactora K3 e o acionamento da contactora K2. No funcionamento, ocorre, vou botar até na outra tela, mesmo jeito. Se eu pulsar I2, nada acontece, que ela desliga. Pulsar I1, ligou 1 e 3, contou um tempo, ligou 2 e fica 1 e 2. Desligar, desliga tudo. Eu vou pulsar 1 de novo e desligar antes da contagem. Desliga tudo. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer umas telas para ele mostrar estrela, triângulo parado e dá para botar também esse tempo. Então, quem opera vai ver no display do SABT essas palavras e a contagem de tempo quando estiver em estrela. Vamos botar as telas H1, H2 e H3. H1, eu vou dizer que é parado. H2 vai ser estrela. H3, triângulo. Então, H1, modo display. Se H1 é parado, quem me dá a informação de que o motor está parado? Tá? Quando não está nem Q1, nem Q2, nem Q3. Mas basta o Q1, pessoal. A negação do Q1 me dá a informação de que está parado. Então, quem aciona a tela H1 vai ser um contato normalmente fechado da saída Q1. Ou seja, a negação do Q1, né? Pensando de outra forma, se Q1 não está acionado, é porque está parado. A segunda tela foi H2 foi estrela. Então, H2, display. Quem me dá a informação de que está em estrela? Q3. Então, se a saída Q3 estiver acionada, eu aciono a tela H2. Definir aqui os símbolos para ficar mais fácil de entender, que aparece aqui na lateral. Símbolo.
H1 parado, H2 estrela, H3 triângulo. Quem me dá a informação que vai estar em triângulo, que é a tela H3, vai ser a saída Q2. Então, se Q2 acionado, aciona H3. Está parado, pulsar I2 nada acontece, pulsar I1 estrela, saídas 1 e 3 nada, contou o tempo, passou para 1 e 2, mostrou triângulo. Pulsar I2, volta para o parado. E se eu quiser mostrar a contagem de tempo? Aqui nas telas, ó, eu vou mostrar. Na tela de parado não faz sentido botar contagem de tempo. Na tela de triângulo também não, porque já tem contado, né? Mas se você quiser deixar, pode ser também. Ó, a tela de estrela é a que faz mais sentido. Então, eu vou posicionar o cursor aqui embaixo da palavra estrela, aí aqui do lado tem timer. Ele identifica aqui os timers que você usou no seu programa. Isso aqui só vai aparecer se tiver algum timer no seu programa. Aí ele identificou o T1 e o T2. Aí mostra para o T1 e para o T2, ajuste seguido da unidade. Isso aqui ele vai mostrar um tempo fixo, que é o que quanto foi ajustado, 4 segundos. Desse jeito ele fica direto em 4, não vai ser uma coisa dinâmica, esse tempo não vai mudar conforme o timer for contando. Ó, o quanto ele foi ajustado. A outra opção, atual unidade. Esse é o que a gente quer. Ele mostra a contagem atual seguida da unidade que você utilizou. E a terceira opção é somente o atual, o tempo atual sem mostrar a unidade. Então, agora eu vou botar a atual unidade, ele vai me mostrar o tempo atual seguido da unidade que eu adotei. Ok, vamos testar. Se tiverem alguma dúvida, pode interromper, tá, pessoal? Parado, vou pulsar I1, mostra agora a estrela e a contagem. Passou meio segundo, foi para triângulo. Poderia, se quisesse, colocar a contagem aqui, mas a contagem já passou, né? Quando está em triângulo. A qualquer momento, eu pulso I2, volta para a parada. Só lembrando desse bug que não acontece no real. Para solucionar, eu aperto para cima. Entendido até aí? Vamos agora. Já fiz um timer, 2 timers, as telas. Vamos para a montagem. Aqui a estrela triângulo. Só abrir para edição. Eu vou precisar para essa montagem, além do CLP, 3 contactores e 2 botoeiras. Então, nós temos aqui as 3 contactoras, o CLP, as 2 botoeiras. E temos mais embaixo o motor. Sim, deixa eu abrir aqui uma nova tela para falar novamente sobre a questão da ligação. Então, nós sabemos que o motor trifásico é composto por 3 bobinas. Deixa eu só botar mais fino esse traço.
onde ele vem com a numeração de 1 a 6. Então, aqui é 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, terminal 5 e terminal 6. Ele vem com essa numeração nos terminais. Quando você aciona K1, você está trazendo as 3 fases para os terminais 1, 2 e 3, e os terminais 4, 5 e 6 você está curto-circuitando. Então, você fez isso. Esse ponto aqui foi o K1, que uniu as 3 bobinas. Aliás, foi o K3. K1 traz fase para 1, 2 e 3. Começou em 1, terminou em 4. A bobina que começa em 1 termina em 4. A bobina que começa em 2 termina em 5. E a bobina que começa em 3 termina em 6. Então, a união 4, 5 e 6 é feita por K3. K1 é responsável por trazer R, S e T aos terminais 1, 2 e 3. Com isso, o motor vai partir em estrela, onde a tensão em cada bobina do motor é a tensão de linha dividido por raiz de 3. No nosso caso, a gente tem 220 como tensão de linha, você vai ter 115 em cada bobina, chamado comumente de 110, né, arredondado para 110 volts. Então, ele partiu em estrela. Na aula, teve uma aula que eu expliquei isso, mas lá nós fizemos a ligação fixa. Ou a gente fazia em estrela ou em delta. Fizemos de partida direta, se eu não me engano. Pronto, lá a gente fazia isso aqui fixo. Você vinha com um fio e você ligava 4, 5 e 6, jampeava, e 1, 2 e 3 levava para a contactora. Então, você fazia uma ligação fixa em estrela. Aqui, isso vai ser feito com a ajuda das contactoras. Então, as contactoras ou fazem essa ligação, que há em estrela, ou fazem delta. No nosso caso, vai fazer a ligação estrela, contar um tempo, desfazer essa ligação aqui e passar para a ligação em delta. Na ligação em delta, o que é que a gente tem? Vamos ver só. Na ligação em delta é acionado K1 e K2. Então, você vai ter o terminal 1 com 6. Vou montar aqui. Ó. A ligação proporciona a junção do terminal 1 com 6. Olhando para cá, 1 vem por aqui, ligou com 6. Terminal 2 com 4. A bobina que começa em 1 termina em 4. Então, é essa. A ligação 2 com 4 está bem aqui. A bobina que começa em 6 termina em 3. Eu estou olhando para cá. Desculpa. Termina em 3. A bobina que começa em 2 termina em 5. Então, a última ligação que a gente precisa olhar lá é a ligação 3 com 5. Vamos ver. Ó, 3, vem para cá, vem para o meio, que é o 5.
Então, com o acionamento de K1 e K2, é desfeita a ligação em estrela e é feita a ligação em delta, onde o K1 vai trazer as fases R, S e T para esses pontos. Com isso, a tensão de linha é aplicada a cada bobina do motor, onde no nosso caso essa tensão é de 220 volts. E para saber que eu não vou queimar o motor, para saber, você vai para os dados de placa do motor, para saber se ele suporta essa tensão de linha. Só esperar essa imagem aí. Você vai para a placa, aí na placa sempre vão ter duas tensões. Sempre a menor tensão é a tensão suportada pela bobina do motor. No nosso caso, a gente tem 380 e 220. Então, quer dizer que ele suporta a tensão de linha de 220. Então, ele pode ser ligado em delta. Então, as contatoras vão fazer sair dessa ligação para essa ligação, automaticamente. De estrela para triângulo. Nas montagens, por exemplo, se você tem um motor para fazer uma partida, hoje, como é que se usa, como é o modo mais comum de se utilizar hoje em dia? Hoje em dia, pessoal, a partida estrela-triângulo está em desuso. É cada vez mais utilizado inversor de frequência. Porque com o inversor de frequência, o que é que ele vai fazer? Ele vai controlar a tensão e a corrente nas bobinas do motor. Então, você pode configurar nele a forma dessa partida do jeito que você quiser. O que a gente chama de rampa de aceleração do motor. Eu posso configurar no inversor de frequência para o motor sair da velocidade zero até a sua velocidade nominal, vamos dizer, 1000 RPMs. Posso configurar para ele, isso é que a gente chama de rampa de partida, certo? Para ele levar 10 segundos, por exemplo, 1 segundo. Não, eu quero mais lento, 30 segundos. Isso tudo você, com a forma como a partida, você pode configurar com o inversor de frequência. Não sei se o Romulo já falou disso para vocês. Na parte de estrela-triângulo, simplesmente você tem dois passos. Estrela, depois triângulo. Pronto, o motor já chegou na sua velocidade nominal. Com o inversor de frequência, não. Você tem aqui, ó, várias formas de fazer essa partida do motor. Pode fazer partida direta? Pode. Pode fazer partida suave? Pode. Pode, depois de um tempo que ele fizer a partida, suavizar novamente, ou seja, uma rampa de desaceleração? Pode, certo? Então, por isso que a partida estrela-triângulo está em desuso. E o inversor de frequência se comunica com o CLP? Sim. Do mesmo jeito que o CLP aciona contactores, ele pode acionar o inversor de frequência. O inversor de frequência ele tem várias entradas que vão estar conectadas às saídas do CLP. Então, o CLP, ao acionar suas saídas, ele diz para o inversor de frequência para suavizar a partida ou não, dependendo da configuração que você fez lá no inversor. Então, o inversor é outro dispositivo programável, assim como o CLP, mas não tão complexo, é bem mais simples. Ele tem uma pequena interface, onde você vai configurar alguns parâmetros e dizer o que deve acontecer quando as entradas dele forem ativadas. Não é tão complexo, não exige o estudo de uma linguagem de programação como o CLP. Só para exemplificar, toda esteira ergométrica, pessoal, ela vem com inversor de frequência lá dentro dela. Por quê? Porque a pessoa na esteira, ela está constantemente alterando a velocidade do motor. É ou não é? E quem faz isso
É o inversor de frequência. Vamos agora para a nossa montagem. Cadê a tela? Ah, eu fechei. Então, eu começo alimentando o CLP. Vou usar a minha fase T, trazer para cá, neutro para cá, levo fase neutro para o CLP, ao neutro, fase. Tenho entradas? Tenho. Começo pelas entradas, né? São duas botoeiras, uma para ligar, outra para desligar. Então, eu vou pegar essa mesma fase, levo para uma botoeira. Da botoeira, eu levo para a minha entrada e um. Mesma fase, vai para a segunda botoeira. Da botoeira, levo para a minha fase, aliás, para a minha entrada e 2. Apertou botoeira, enviou fase para o CLP. Saídas. Trago fase para o borne de cima das saídas, para todos. Do borne de baixo das saídas, eu vou levar para os meus dispositivos de saída, que são as contactoras. Então, saída Q1, bobina da contactora K1, saída Q2, bobina da contactora K2, saída Q3, bobina da contactora K3. Outro ponto da bobina da contactora. Normal seria ir para o neutro, mas devido ao que eu já expliquei nas bancadas, você leva para outra fase que não foi essa que não é essa que o CLP vai trazer até a bobina. Até o momento eu utilizei apenas a fase T. Então eu vou pegar a fase S, trazer para cá, a R também para esse ponto. Então, da fase S, eu vou levar para o que seria o meio das contactoras. Está por aqui. Até esse ponto, o que é que eu recomendo aos alunos? Testar o programa. Por que testar? Porque pode acontecer do seu programa acionar mais de uma contactora, que a gente sabe que isso na montagem completa seria um curto-circuito. Mas até esse ponto não ia acontecer nada se acionasse mais de uma, porque eu não energizei os contatos principais. Então você apenas ia ver elas acionadas. Então eu recomendo até esse ponto, que aqui está o comando feito, né? Não está a força, você já testar. Grava o programa, coloca em RAM e já aperta a botoeira para ver se ligou todo, se vai ligar da forma que deve ligar, né? K1 conta um tempo, desliga K3, conta um tempo, liga K2. Se isso acontecer, aí você passa para a ligação do motor. Então vamos lá olhando o diagrama de força. Eu devo trazer as três fases para a primeira contactora K1. Então vamos lá. Vou trazer na ordem. R, S,
de K1 para os terminais 1, 2 e 3 do motor. Terminais 1, 2 e 3 estão aqui embaixo. Então, 1, 2 e 3. Ligamos o K1. Vamos pela ordem de funcionamento ligar o K3. O K3, ó, ele tem os seus terminais 1, 2 e 3 curto-circuitado ou jampeado, também chamado assim. Então, os terminais 1, 2 e 3, ó, jampeados. É assim mesmo, professor? É, porque ele vai unir os terminais 4, 5 e 6 quando for acionado. Então, logicamente, esses 3 terminais da contactora eu levo para 4, 5 e 6 do motor. Aqui, ó, os 3 de K3 para 4, 5 e 6. 4 e 5 estão... Não precisa fazer na ordem, porque eles serão todos curto-circuitados. Então, a ordem não importa. Pode ser como eu quiser. Então, já fizemos a parte da estrela. Agora, triângulo. Na mesma ordem que foi colocada as fases em K1, você traz para K2. Então, nós utilizamos RST, vamos trazer RST para K2, na mesma ordem. Se trocasse a ordem, o que era que ia acontecer? Se você trocar as fases aqui, ele vai girar no sentido contrário. Trocar trazendo para K3, né? Ou para K1. Mas se trocarmos da ligação K1 e K2, aí já não ia funcionar. Você ia ter problema na partida. Saídas de K2, terminais de baixo da contactora. Bom, também aqui precisa da ordem, viu, pessoal? Tem que obedecer. Então, o primeiro vai para o 6. Ordem por quê? Porque, ó, tem que seguir aquela lógica. Terminal 1 do motor, conectado com 6. Terminal 2, conectado com 4. Terminal 3, conectado com 5. Então, por isso tem que seguir a ordem. Então, é 6, 4 e 5. Esse daqui vai para o 6. Esse para o 4 e esse para o 5. Feita a nossa partida estrela-triângulo. Posso ligar? Ah, se fosse possível, né? Depois daí seria só testar. Aí, pessoal, com certeza, Romulo já falou para vocês de um dispositivo de proteção, que é o relé térmico ou relé de sobrecarga, que é esse carinha aqui. O que é que ele faz? Nesse meu diagrama de força, eu não coloquei, né? Coloquei só a parte que você precisa para entender a partir do estilo triângulo. Mas isso aqui é essencial, porque ele protege seu motor contra sobrecargas. Como? Vai passar por ele as 3 fases. Então, ele vai ficar nesse ponto aqui, antes da contactora K1, monitorando essas 3 fases. Se a corrente em qualquer uma das fases aumentar, ele vai acionar esses contatos. E esses contatos você utiliza para desligar o motor. Em comandos, você bota isso aqui no comando, em CLP você manda sinal para o CLP. Então, ele, por exemplo, se alguma
existe um travamento mecânico no eixo do motor. Alguma coisa fazer com que esse eixo trave. A corrente, de repente, vai lá para cima. Por quê? Porque o motor está tentando vencer essa força que está segurando o seu eixo. A corrente aumenta e muito. Se isso continuar, não tiver o relé de sobrecarga, vai queimar o motor. Então, o relé de sobrecarga monitora, você ajusta aqui nele qual o valor de corrente admissível, porque isso vai depender do motor a ser utilizado. Quando esse pico ultrapassa o valor que foi colocado aqui no seu ajuste, ele aciona os seus contatos. Essa é uma forma de proteção. Ele também monitora as 3 fases. Se faltar uma, ele aciona os contatos também, porque o motor é trifásico. Para funcionar, ele precisa das 3 fases. Se por algum motivo não tiver uma das fases, ou rompeu, ou faltou energia só em uma fase, isso pode acontecer, ele também vai acionar os seus contatos. E como é que a gente usa em CLP para acionar os contatos? Você vai lá no programa, digamos que esse contato do relé de sobrecarga foi para a entrada I3 do CLP. Então, lá na entrada, lá no meu programa, eu coloco para, se vier sinal na entrada I3, desligar tudo, que pode ser aqui em paralelo com a minha saída desliga. Paralelo com a desliga, bota para desligar tudo. Então, vai ser o sinal do relé de sobrecarga. Sim, eu esqueci também de organizar o programa, né? Desse jeito funciona, mas está meio desorganizado. Que seria o quê? Que eu fiz lá no vídeo. É botar, por exemplo, eu estou repetindo aqui a saída, a desliga do Q3, ó. Q3 está aqui e aqui. Na organização seria fazer o quê? Tirar o Q3, botar só em um ponto e botar um paralelo. Quem desliga o Q3? Ou T1 ou I2, certo? Isso seria uma forma de organizar. Eu ter somente uma vez cada saída. Sim, então, já falei da sobrecarga. Se alguém tiver alguma dúvida, então pode falar.